Hebreus capítulo 12, vamos continuar. Hoje nós vamos ler do verso 18 ao 24 de Hebreus capítulo 12. Vamos ler. Ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras que os que as ouviram suplicaram que não se falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo um animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era tão terrível que Moisés disse: estou aterrorizado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, à igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua palavra agora, e necessitamos do Teu Santo Espírito para iluminar a nossa mente, o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã, nós pedimos o nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, a gente vem nesse processo aqui de Hebreus, e ele vem fazendo uma varredura do Antigo Testamento, e ele vai passando por diversos lugares e personagens do Antigo Testamento. E agora a gente chega aqui, né, nessa mais uma vez ele traz essa geografia do Antigo Testamento para a gente, trazendo aqui a ideia do Monte Sinai. Então mas a gente tem que entender que toda essa grande revelação, e é isso que o escritor aos Hebreus tem nos mostrado, né, que toda a revelação, toda a obra de Deus, ela é uma expressão da grande obra da redenção de Jesus Cristo. O escritor, então, ele defende, né, a ideia de que todo o Antigo Testamento, então, fala sobre quem? Sobre Jesus, né? E toda a revelação, na verdade, ela é uma mensagem bem consistente sobre a obra salvadora de Jesus, tá? E a gente tem que se apegar a Cristo como nosso Salvador. É isso que é a mensagem de todo Hebreu que a gente tem visto desde o capítulo 1. Né? Olhe para Jesus. A obra de Cristo é superior a todas as coisas. A aliança, a nova aliança é superior à antiga aliança. O sacrifício de Cristo é superior ao antigo sacrifício. Jesus, como sumo sacerdote, é superior a todo sacerdote, toda a ordem levítica anterior. Então, ele está mostrando sempre essa superioridade e mostrando, então, que todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. E aqui, mais uma vez, a gente vai ver dessa maneira, ele fazendo esse contraste, essa superioridade do novo com relação ao antigo. E quando eu falo de superioridade do novo ao antigo, eu não quero dizer que então descarta o antigo. Muito pelo contrário, é isso que ele está mostrando, que todo o Antigo Testamento é tão importante para nós entendermos a obra redentora de Jesus Cristo. Na verdade, ela aponta sempre para Jesus. Então, o capítulo 12 aqui, ele vai concluir essa excursão aqui pelo Antigo Testamento, nos levando para o Monte Sinai. Vocês lembram muito bem o que é o Monte Sinai? Está lá em Êxodo, quando o povo sai do Egito, Deus tira o povo do Egito, e aí a primeira parada que eles têm é no Monte Sinai, onde Deus dá os 10 mandamentos. Tá? Então, aqui a gente tem que entender, pensando exatamente nessa questão do Êxodo, Deus tira o seu povo da escravidão, traz o seu povo à liberdade e o leva para onde? Para esse monte. E vocês lembram o que Deus fala para Moisés? E que é a mensagem de Moisés para o faraó? Deixa ir meu povo para me prestar culto, para me servir. Né? E aí então Deus tira o povo do Egito e leva para a montanha, para o Monte Sinai. Tá? E isso é um excelente lembrete para nós sobre a nossa libertação, né? Por que Deus nos libertou? Por que Deus nos tira do reino das trevas? Por que Ele nos tira do mundo do pecado? Para a gente ficar agora de boa? Não, para prestarmos cultos, para
prestarmos culto, para adorarmos a Deus, né? Para agradarmos a Deus, para nos regozijarmos em Deus e encontrarmos toda a nossa felicidade nele. Amém? Agora, quando a gente fala de vida cristã, e quando a gente fala aqui do Novo Testamento, e quando alguém se achega à presença de Deus, ninguém fala, agora você está chegando ao Monte Sinai. Alguém fala assim? A gente tem fugiu a palavra aqui, esse vocabulário, muito bem-vindo agora ao Monte Sinai. Não é um termo nosso. Por quê? Porque existe realmente um contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Tá? Então, eu pus o nosso tema de hoje aqui como um lugar de graça. Mas, então vamos pensar aqui primeiro dos versos 18 ao 21, onde o que exatamente o escritor traz é essa visão sobre o Monte Sinai. Então, aqui, ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo um animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era tão terrível que Moisés disse: estou aterrorizado e trêmulo. Então, essa descrição aqui, ela vem dos livros de Êxodo e Deuteronômio, tá bom? Agora vamos pensar um pouquinho aqui. Primeiro, o escritor diz sobre palpável. Ele não chegastes ao monte palpável. Isso lembra então Êxodo 19, verso 12, que diz lá, Moisés fala para o povo: cuidado para não subir o monte, nem tocá-lo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Tá? Então, quando o homem veio a Deus na montanha da lei, lá no Sinai, existia o quê? Uma separação entre Deus e os homens. Por causa do quê? Por causa do pecado. Deus é santo. Então, e a santidade de Deus criou essa separação por causa do pecado do homem. Então, a montanha, o Monte Sinai, que representava o lugar da habitação de Deus, do Deus santo, do Deus justo, o homem pecador não podia nem tocar naquela montanha, porque senão seria morto por causa do pecado. Então, essa é a primeira característica que a gente vê da montanha da lei. Segundo, a montanha estava em chamas, um fogo ardente. E era um fogo que podia ser sentido. Então, quando a gente lê lá Êxodo e Deuteronômio, a gente percebe que eles podiam sentir o calor que vinha do Monte Sinai. E aquilo aterrorizava eles. Porque, a gente não pode nem tocar, mas de repente pode vir uma labareda de fogo aqui e me consumir. Por quê? Porque eram pecadores diante de um Deus santo, diante do lugar da habitação do Deus santo. Tá? Então, era um poder destrutivo. E quando a gente pensa no fogo, né, em algo flamejante, e a gente está falando aqui de separação entre Deus e os homens, e a gente lembra do quê? Lá do Éden. Quando o homem pecou, então nós tínhamos um anjo agora na porta do Éden com o quê? Com uma espada em chamas. Então, sempre que a gente pensa em fogo também, na revelação bíblica, existe essa questão da purificação, mas existe a questão da separação, porque é um fogo que consome. Então, o homem ele foi impossibilitado de chegar à presença de Deus por causa do pecado. E o fogo criava essa separação. Tá? Era uma barreira de acesso. Terceiro, havia trevas. A montanha da sombra da morte, coberta com escuridão e tempestade. E esse é o significado de vir, de chegar a Deus sobre a administração da lei. Isso a gente encontra no Antigo Testamento, que a gente encontra em muitas pessoas ainda hoje, que chegam diante de Deus a partir da lei. E quando você chega diante de Deus a partir da lei, o que você encontra? Escuridão, tempestade, algo onde você não consegue saber onde você está pisando, um negócio complicado que dá medo. É ou não é? Não é essa visão quando você pensa você entrando num lugar escuro, tempestuoso,
né? E que você não podia nem tocar, na verdade, e que tinha fogo no topo, qual é a sensação que você tem? De medo, de insegurança. A qualquer momento posso aqui dançar. Então tem que andar pisando em ovos, porque a qualquer momento eu posso morrer, né? E essa é a visão. A escuridão é exatamente essa sensação que a gente tem de onde eu estou pisando. Eu não sei onde eu estou pisando. Você já deve ter levantado da sua cama no meio da noite, né? E aí você anda assim, né? Dando aquele espacinho, nem levanta o pé para não tropeçar, né? Então essa é a sensação que nós temos quando chegamos a Deus de acordo com a lei. Como que eu não consigo pisar direito? É difícil demais, né? Tem que tomar cuidado porque senão eu caio, senão eu posso morrer. Então, quando fala do monte em escuridão, traz exatamente essa sensação para a gente de insegurança, né? E havia também, além disso, essa trombeta, essa voz de trovão, né? O texto lá de Êxodo fala sobre uma tempestade constante no alto do Monte Sinai, com trovões e raios, né? E o fogo, a fumaça e a voz do trovão, né? Quando a gente vê, a gente até que meio já acostumou com isso, mas mesmo assim a gente assusta ainda, né? E você já deve ter, que a gente, quando tem as tempestades, geralmente a gente ouve o trovão um pouquinho mais longe. Mas você já teve a possibilidade de ver um raio caindo perto de você? Alguém já? O barulho é absurdo, né? É aquele clarão, um barulho que treme tudo. Você fala, caiu uma bomba aqui. Então, essa é a sensação que aquele povo tinha ali no Monte Sinai. Tá? E fala que havia um toque de trombeta. E aí, quando você pensa em trombeta, também não é uma coisa assim muito agradável. Porque dentro desse contexto fica um negócio ainda mais tenebroso. É ou não é? Que aterrorizava as pessoas. E isso que a gente vê no relato lá de Êxodo, é que a gente vê aqui no nosso texto, que ele traz a frase de Moisés, que Moisés disse: estou aterrorizado e trêmulo. Então vamos pensar, Moisés, ele era o mediador entre Deus e o povo de Israel. Foi o homem que foi escolhido por Deus para tirar o povo de Israel lá do Egito. Aquele homem que viu a sarça ardente, que Deus falou com ele. Agora, esse homem que passou ali pelas 10 pragas, que viu Deus manifestando o seu poder lá no Egito, que viu o mar vermelho se abrindo, agora ele, diante do Monte Sinai, o que ele fala? Estou com medo, estou tremendo de medo. Então essa é a sensação que o Monte Sinai nos traz, né? Então, para a gente sentir todo esse impacto, né, a gente tem que recitar cada item aqui, como o escritor aqui aos Hebreus trouxe, né? Então, o Monte Sinai, ele está em chamas, escuro, trevas, tempestade, o som de uma trombeta e de uma voz que faz todo mundo implorar para parar com receio de morrer. Essa é a visão do Monte Sinai. E essa é a tese aqui do nosso escritor. Na igreja, quando nós falamos da igreja, nós somos também trazidos à presença do Senhor, à presença do próprio Deus. Então nós poderíamos de repente falar, então é essa presença que nós estamos sendo trazidos a esse lugar de tempestade, de fogo, de medo, de terror, né? Nós somos trazidos para uma montanha sim, mas não o Monte Sinai, né? A igreja, ela foi, junto como Israel, aqui pensando num comparativo, ela foi liberta da escravidão, trazida à presença de Deus para se consagrar a Ele. Só que a comparação para aí, porque o lugar onde nós somos trazidos não é o Monte Sinai, e sim o Monte Sião, como diz aqui no verso 22, né? Mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Tá? Esse é o nosso lugar. Então tudo isso que nós falamos agora é para a gente só fazer essa comparação de como aquelas pessoas do Antigo Testamento, debaixo da antiga aliança, experimentavam a presença de Deus, e como que nós,
debaixo da nova aliança, podemos experimentar a presença de Deus. Então, nós cristãos, pela fé, nós chegamos à presença de Deus, né? O lugar onde Ele exerce soberania, a Lu falou sobre isso durante a ministração aqui. Deus é soberano, Ele é poderoso sobre todas as coisas, e nós experimentamos esse lugar da soberania de Deus, onde Ele envia o livramento dia após dia para nós. Esse Sião é o lugar do trono de Deus, tá? E o que a gente vê aqui nesses versículos é uma cidade montanha, tá? Que Jerusalém era assim, tá? Pensando só um pouquinho na geografia, quando a gente pensa em Jerusalém, né, que a gente vê muito a Bíblia falando, nos Salmos a gente vê Jerusalém, o Monte Sião, né, e até o próprio Salmo, é o 121, né? Eleva os meus olhos aos montes. Por que esse salmo está escrito? Eleva os meus olhos aos montes, de onde virá o socorro? Porque exatamente, Jerusalém ficava no alto, e era considerado o lugar da presença de Deus. Então, o salmista fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde que vai vir meu socorro? Né? Vai vir de algum lugar do alto do monte, que é o Monte Sião. Tá? E então, era o lugar do trono de Deus, Jerusalém ficava nesse lugar, e por isso que o texto fala aqui dessa Jerusalém celestial. Então, quando o nosso autor aqui está falando sobre a Jerusalém, ele não está falando da Jerusalém geográfica, hoje, como está lá. Não é Jerusalém, vamos para Jerusalém, então, que lá deve ser um lugar todo especial. Não é mais. Por quê? Porque não é mais lá o lugar da presença de Deus. Não é esse monte agora geográfico que é a presença de Deus. Percebe que quando ele fala do Monte Sinai, o monte palpável, quando ele vai falar agora, ele não fala mais vocês chegaram ao monte palpável de Sião. Concorda? Porque não é mais um lugar agora físico, mas é um lugar espiritual. E sim, nós ansiamos quando esse lugar espiritual se tornar físico novamente e vamos viver a eternidade na Nova Jerusalém. Mas essa Jerusalém celestial, mas nós já somos chamados a esse lugar hoje. Nós não precisamos esperar o porvir, a volta de Cristo, para agora sim nós podemos chegar ao monte de Deus. Não, hoje nós somos chamados ao Monte Sião. É o que o nosso autor fala aqui. Então a cidade, quando a gente pensa em Sião, a gente vai lembrar aqui de Hebreus 11, que a gente já falou, no capítulo 10, no verso 10, quando a gente estava falando sobre Abraão. Lembra que a gente falou sobre ele? Que ele chegou à cidade que tem fundamento. O que Abraão esperava? Abraão morou a sua vida inteira em tendas. Mas o texto nos diz que ele estava olhando para a cidade que tem fundamento, que é onde Deus é o arquiteto e edificador, que é sólida em seus fundamentos como uma grande montanha, né? E conserva na memória, sim, aquela montanha do Monte Sinai, só que agora completamente diferente. Agora, tudo isso aqui, toda essa visão do Monte Sinai, então ela é transpassada pela mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, né? O véu rasgado ali no templo denota exatamente essa diferença que tem, que agora não existe mais a separação do homem e de Deus por causa do pecado, porque por causa da obra de Cristo, né? Então aquele véu rasgado ali no templo, na hora do sacrifício do nosso Senhor Jesus, mostra exatamente que aquele Monte Sinai agora não existe mais para nós. Agora nós somos chamados a uma nova aliança, um novo momento, um novo lugar. A Sinai proibida a entrada do homem pecador, né? Só que agora, né, nenhum homem ou mulher podia tocar naquela montanha, mas aqui na montanha da graça. Então é uma cidade que está nas nuvens, onde o povo de Deus pode habitar sem medo. Porque a visão do Sinai, como a gente falou, produzia medo. Só que o Sião é um sinal de encorajamento, né? Eu acabei de citar o Salmo 121 aqui, né? Onde virá o meu socorro? Olha para Sião. Então, o que é? É um lugar de encorajamento, não é um lugar de medo, né? É o contrário, percebe? Lá o povo no período do Êxodo, eles olhavam para a montanha e temiam. Agora, nós vemos já o salmista, com medo, o que ele faz? Olha para a montanha.
Então, é essa montanha que nós somos chamados, não para temer, mas muito pelo contrário, para perder o nosso medo, para encontrarmos a liberdade, a solução, o encorajamento, o livramento. Então, do Sinai, saíam aqueles estrondos de proibição, e todas aquelas leis que Deus deu, mas aí de Sião sai o quê? Uma voz de um convite, bem diferente da voz que saía lá do Sinai. Então, aproximar-se da primeira montanha nos fazia tremer de medo, como até Moisés sentiu. Só que aproximar-se dessa nova montanha é encontrar esperança, é encontrar muito diferente das trevas do Sinai. Nós encontramos agora luz. Nós encontramos, e quando a gente pensa lá em Apocalipse, quando a nova Jerusalém for estabelecida, não vai ter mais sol e não vai ter mais noite. Por quê? Porque Deus será a luz constante por toda a eternidade. E nós já podemos experimentar essa luz constante na nossa vida por causa do Senhor. Então, trata-se aqui de uma grandiosa diferença entre a vinda de Cristo, e a libertação lá do povo do Egito. Então, existe essa comparação. Ambos foram tirados da escravidão. Só que uns foram tirados da escravidão para prestar culto a Deus, só que eles viviam com medo. Nós fomos tirados da escravidão para prestar culto a Deus, mas agora não precisamos mais andar com medo. Não precisamos mais ficar atemorizados por causa da obra de Cristo. Quando a gente pensa um pouquinho aqui, então, sobre essa cidade de Deus, a gente não pode, me vem à mente, pelo menos, e talvez à mente de mais alguns, o livro de Agostinho, a grande obra dele chamada Cidade de Deus. Eu já citei aqui algumas vezes essa obra dele, e ele fala sobre a existência de duas cidades, só que ele chama a cidade dos homens e a cidade de Deus. E, na verdade, o que ele quer dizer ali é que existem dois amores. Ou você ama a cidade dos homens, ou você ama a cidade de Deus. Tá? Então, e quando a gente pensa na cidade do homem, é a cidade baseada no amor a si mesmo, e que isso quer dizer inimizade com Deus. Então, mesmo que no que Agostinho traz ali, ele não está trazendo o Monte Sinai, mas ele está trazendo a cidade que o próprio homem ergue para si próprio. Ele fala, esse lugar é um lugar de destruição. É um lugar de inimizade com Deus. Então, é o lugar ali que a gente pode comparar, sim, ao Sinai. Mas existe a outra cidade, que é a cidade de Deus, que é construída com base no amor a Deus, não a si próprio. Então, e é esse lugar que nós somos chamados. Neste mundo, a cidade de Deus, e quando a gente pensa aqui hoje, no presente, quando nós pensamos em amar a Deus, em viver para Deus, e não para nós mesmos, parece uma cidade fraca. Quando a gente olha à nossa volta, e até o Jefferson pregou sobre isso semana passada, já os ímpios estão prosperando. Então parece que a gente está num lugar enfraquecido, que a gente está num lugar em desvantagem, mas um dia essa Jerusalém, que hoje é espiritual, ela vai se tornar física, eterna, e nós vamos habitar nela. E aí o jogo vai inverter. Então, lembrando de mais uma vez lá do Salmo 73, quando eu vi o final, aí tudo muda de perspectiva. E é isso que nós precisamos entender. Essa cidade de Deus, ela pode parecer hoje fraca, pode parecer difícil de viver quando a gente olha para as pessoas à nossa volta, mas quando nós vivemos em fé, que é a grande chamada aqui do nosso livro de Hebreus, olha para Cristo, não tira os olhos da salvação, olha para a cruz, olha para o sacrifício superior, olha para a nova aliança, mantenha a sua fé, não retroceda, não volta para trás. Quando a gente pensa, e a gente tem que lembrar do contexto, para quem que ele está escrevendo, que é para aqueles nossos irmãos que estavam querendo voltar para onde? Para o Sinai. Para a gente talvez não faça tanto sentido como fez para esses nossos irmãos. Peraí, vocês estão querendo voltar para lá? Para aquela montanha de fogo, de escuridão, de medo? Não,
eu estou aqui mostrando para vocês que agora vocês estão num novo caminho, vocês estão num novo momento, vocês são chamados ao Monte Sião. Então, para que olhar para trás? E nós, ninguém aqui vai voltar para o judaísmo, porque acho que ninguém veio do judaísmo, né? Mas a gente tende ao quê? A olhar para a nossa vida de antes, olhar para as pessoas que vivem como nós vivíamos antes e falar: puxa, parece que eles estão mais de boa. Mas não estão, porque eles não têm a esperança da vida eterna. Eles não têm essa perspectiva desse convite que Deus nos faz. Não, vem morar comigo. Você vai desfrutar da minha presença por toda a eternidade. Só que quando nós olhamos para as pessoas que vivem afastadas de Deus, qual é o futuro delas? A perdição total. E o Senhor está fazendo um convite para nós: venha à minha presença hoje. Não olha para os lados, não olha para as pessoas, não olha para o passado, olha para cá e venha habitar comigo hoje. Mais uma vez falando de Abraão aqui. Abraão, ele vivia em tendas, né? Ele era peregrino na terra da promessa, como a gente viu lá no capítulo 11. Mas o tempo todo ele fazia parte dessa cidade. Então, a gente tem que pensar que não é uma coisa só, então só aconteceu depois, é só as pessoas do Novo Testamento que experimentavam isso. Não, nós temos Abraão, lá antes de Moisés, que ele experimentou exatamente isso. Por quê? Porque ele estava olhando para Deus, ele estava olhando, mesmo que ele não conheceu a obra de Jesus como nós conhecemos, mas como a gente viu lá no capítulo 11, ele estava aguardando exatamente o Salvador. Ele estava colocando toda a expectativa de salvação no próprio Deus, e não naquilo que ele poderia fazer, não em como ele procederia, mas sim que a salvação viria do próprio Deus. Ele colocou os olhos em Cristo pela fé, como a gente viu lá no capítulo 11. Agora, em Apocalipse, a gente vê que Jesus também pronunciou algo lá em Apocalipse 22, do verso 14. Bem-aventurados os que lavam suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então aqui, Jesus está falando de entrar nessa cidade, e ele fala: bem-aventurado aqueles que lavam as suas roupas. Tá? Agora ele continua, né? Junto com esse do verso 14, tem o verso 17, que é um convite. O Espírito e a noiva dizem: vem, e quem ouve diga: vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, essas são as coisas que nós temos dentro dessa cidade, né? E tem de chegados a isso, diz o nosso texto, né? Se nós somos cristãos, se nós cremos na obra salvadora de Cristo, então você chegou a essa montanha, a essa cidade. Então, olhe para ela com o quê? Com os olhos da fé. Vamos olhar hoje para essa cidade e saber que nós somos cidadãos dessa cidade, pela fé, e que tudo que tem ali é nosso. Tudo, todas as bênçãos, e a gente lembra ali de Efésios capítulo 1, né? Porque Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. E onde essas regiões celestes? O Monte Sião, a habitação de Deus. Então, todas as bênçãos que estão presentes nessa cidade já são nossas pela fé. Amém? Nós não temos que esperar um dia. Não, um dia nós vamos desfrutar da totalidade disso. Mas tudo que tem ali já é nosso. Amém? Agora, o autor aqui ele continua. Ele prossegue. Agora ele vai começar a descrever, porque primeiro, ali nos primeiros versos, ele descreveu o Monte Sinai, que é aquele lugar tenebroso. Agora ele começa a descrever um pouquinho aqui o Monte Sião. E aí ele começa a falar dos habitantes. No verso 22 ele fala: ao incontável número de anjos em reunião festiva.
Quando a gente pensa aqui ainda em Hebreus, lá no capítulo 2, não sei se vocês vão lembrar que já faz um tempinho, a gente vai notar que a antiga aliança ela foi trazida aos homens por meio de quem? Dos anjos. Tá lá no capítulo 2. Foram eles que tocaram as trombetas, como a gente viu aqui, lá no Monte Sinai, que tinha trombetas soando. Quem que tocava as trombetas? Os anjos. Só que ali, quem que alimentava aquele fogo em fúria? Os anjos. E então agora o autor vai mais uma vez trazer essa evocação dos anjos aqui, mas chegando a Cristo. E aí quando a gente olha para os anjos, o que eles estão fazendo em Sião? Estão tocando trombeta? Estão botando fogo? O que eles estão fazendo? Estão em festa. Olha que cenário de contraste. Então, quando a gente pensa lá, e aí eu já tinha citado aqui o Éden, pensa no anjo ali na porta do Éden. Como que ele estava lá? De boa, sorrindo, com uma espada de fogo na mão? Não, devia estar carrancudo, que essa é a postura de um guarda, de um soldado que está impedindo a passagem de alguém. Então pensa, Adão e Eva chegando ali, aquele anjo, com a espada de fogo na mão. Não vai passar não. Pode se mandar daqui. Agora nós temos anjos em festa. Por quê? Porque é um novo lugar. Os anjos agora não precisam mais tocar trombetas, eles não precisam mais segurar uma espada flamejante. Por quê? Porque agora estamos em outro momento, na nova aliança. Então nós temos anjos em festas. Eles agora são um grupo de boas-vindas. Olha o contraste. Enquanto antes era aquele guarda que impedia a passagem, agora ele chega, entra aí, vem aí, vamos fazer festa com a gente. Então é um contraste, ele está nos convidando agora a participar da adoração ao Senhor. Continuando ainda, outra coisa que a gente vê aqui, que aos habitantes dessa cidade, é a igreja dos primogênitos registrados nos céus. E quando a gente pensa no termo primogênito, e vai falar exatamente do caráter e a composição de quem é a igreja. Tá? Quando a gente pensa no Antigo Testamento, quem era o primogênito? Cara, o primeiro filho. Mas o que significava a primogenitura? Por que tinha tanto peso isso? Em primeiro lugar, o primogênito recebia a herança dobrada. A porção da herança dele era dobrada. Então, e quando a gente pensa então nessa cidade, é uma cidade inteira de herdeiros que tem a sua porção dobrada. Não é para alguns. Toda a cidade, todos os habitantes da cidade são primogênitos. Tá? Quando a gente pensa ainda lá no povo de Israel, Deus sempre chamou Israel do seu primogênito. E uma vez eu ouvi alguém falando sobre isso, que é bem interessante. Na 10ª praga, qual que era a 10ª praga? A morte dos primogênitos. E alguém falou, então um judeu que estava lá, que era, sei lá, o 5º filho, um exemplo como Davi, por exemplo, que era o filho mais novo, eu posso ficar de boa, não sou primogênito mesmo? Não. Por que era tão importante que todos Israel ficassem dentro das portas? Porque todo Israel é primogênito do próprio Deus. Então, quando Deus falava do primogênito com relação a Israel, ele não estava simplesmente falando do filho mais velho, ele estava falando de todo Israel como o primogênito de Deus. E aí, quando agora na nova aliança, quando Deus fala da sua igreja, é a comunidade dos primogênitos do Senhor. Tá? Então esse é o caráter que nós temos, que recebemos de Deus. Agora, isso aqui é o mais interessante. Quando nascia o primogênito, e ele era um primogênito, e recebia a sua herança, qual era o motivo pelo qual ele recebia tudo isso? Porque ele simplesmente nasceu primogênito. O que ele fez para receber uma herança dobrada? Nada. Exatamente esse é o ponto. Nós
também nós somos chamados primogênitos, porque nós chegamos e recebemos todos esses direitos pelo novo nascimento. Não pelo que nós fazemos, mas sim por termos chegado em fé a Cristo e recebemos um novo coração, fomos regenerados, pronto, somos primogênitos. Então, mais uma vez aqui nós vemos esse contraste lá com o Monte Sinai, que ali era o lugar da lei, o lugar onde você tinha medo de pisar. Agora não, nós chegamos sem mérito algum. Os méritos são todos de Cristo. Ele conseguiu isso para nós, Ele conquistou isso. Então todos nós, como primogênitos, gozamos desses direitos pelo novo nascimento em Cristo. E o status é resultado de fé. E é o que a gente já estudou lá em João capítulo 1, verso 12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E não um filho qualquer, mais primogênito. Além do mais, os primogênitos são aqueles que são especialmente amados pelo Pai. A gente vê isso lá com Isaac, e Jacó e Esaú. Por mais que a promessa era para Jacó, Isaac amava Esaú. E ele ficou chateado quando a primogenitura foi trocada, ali que a gente até já falou sobre isso aqui no próprio estudo de Hebreus. Então, esses cidadãos da cidade de Sião são todos amados especialmente pelo Pai. São defendidos pelo seu poder e são chamados para comunhão com Ele, para servi-lo, para se agradar dele. Todos, sem exceção. Então não existe, como muita gente acha que existe, os preferidos de Deus dentro da igreja. Não, porque todos são primogênitos, sem exceção. Não tem um primogênito mais primogênito que o outro. Não, são todos. Deus nos olha da mesma maneira. Deus não tem filhos especiais. Ele tem filhos primogênitos. Ou todos aqueles que são herdeiros da sua herança. Amém? Então essa cidade, ela é cheia daqueles que foram redimidos pelo sangue salvador de Cristo. E esses pertencem a Ele, são separados para Ele, para a sua glória e para o seu serviço. E aí, o texto continua falando sobre Jesus, Quando a gente pensa em Colossenses, que a gente até cantou hoje aqui, Jesus é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Então Jesus, sim, Ele é o primogênito dos primogênitos, mas Ele é primogênito, como fala aqui o texto de Colossenses, entre os mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar para que nós ressuscitássemos com Ele. Ele é o herdeiro e nos fez co-herdeiros com Ele. Isso que é maravilhoso, porque quando a gente pensa em Jesus, Jesus é quem? É Deus, o Criador de todas as coisas. E Ele não simplesmente nos salvou e falou: agora fica aí embaixo aí, fica aí, porque o negócio aqui é comigo, e agora vocês têm uma parcelinha aí, fica de boa aí. Não, o que Ele faz? Não, tudo aqui agora é de vocês. Vocês vão desfrutar de tudo que é meu, agora é de vocês também. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Deus. E nessa cidade, Jesus é a pedra de esquina que estabelece o padrão para todos os demais. Ele é o primogênito de Deus e todos os santos são agora feitos à sua imagem. Então nós somos chamados ao Monte Sião para sermos também, além de recebermos tudo isso, ainda sermos transformados conforme a imagem de Jesus Cristo. Mas o escritor ainda continua aqui, ele fala que esses primogênitos estão o quê? Registrados nos céus. E aí a gente lembra aqui de Mateus 25:34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, por quê? Porque nós estamos registrados. E a gente já citou aqui, acho que mais de uma vez, aquela canção do Estênio, do sonho que ele teve quando ele chegou no céu. Vocês lembram disso? Eu citei várias vezes, meu pai citou também, de quando ele sonhou que tinha morrido e foi para o céu,
E aí o anjo o recebeu e falou: então, eu morri e tal, e aqui é o meu lugar. Qual que é o seu nome? Deixa eu pegar nos arquivos. E aí o anjo foi lá e pegou o meu arquivo e viu aquele monte de pecado. Ele falou: tem alguma coisa errada, né? Com essa sua ficha aqui, você não entra aqui não. E aí ele falou: não, eu sei disso aí, mas olha no final. Está escrito aí perdoado, o rei escreveu. Né? E aí o anjo falou: é verdade. Está escrito aqui ainda em vermelho. Né? E essa é a nossa condição, né? Porque nosso nome está registrado lá. Então a gente vai poder chegar na cidade de Sião sem: será que aqui é meu lugar mesmo? Dá uma olhada aí, vê se puseram meu nome na lista. Não, a gente pode chegar confiante, por quê? Porque o nosso nome está registrado nos céus, né? Nós somos chamados para isso. E aqueles que creem em Cristo e vivem para a glória do Senhor podem chegar sem medo em Sião e falar: não, meu nome está aí sim, pode deixar entrar. Aqui é o meu lugar, essa é a minha cidade, eu sou herdeiro, eu sou primogênito. Então, se essa é a cidade de Deus, é claro então que o próprio Deus também vai estar lá, e isso é o mais maravilhoso de tudo. Só que o autor aqui, ele faz, quando ele chega para falar sobre Deus, o que ele fala? Né, o nosso verso 22. Mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos, registrada nos céus, a Deus, o juiz de todos. E ele traz essa expressão para Deus, o juiz de todos. Quando a gente olha lá para Sinai, o que aquele povo olhava e via no Monte Sinai? Um juiz, um Deus juiz, que estava ali para trazer juízo sobre os pecadores. E agora, o nosso autor de Hebreus, ele vai de novo falar sobre Deus como o juiz de todos. Só que agora ele vai trazer o oposto, porque lá no Sinai era aquele peso de condenação. Quando ele traz agora aqui, ele continua o quê? Olha como ele fala aqui: o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então agora esse juiz, ele não está mais para condenar, mas para declarar a justificação. Antes era o juiz falando: não, vocês são pecadores, merecem morrer. Agora nós chegamos diante desse juiz falando: está perdoado, está justificado, né? Já foi pago. Então é o mesmo juiz, só que a condição nossa que mudou. Não foi Deus que mudou. Não é que agora ele está mais de boa. É o mesmo justo juiz, mas que por causa da obra salvadora de Cristo, ele olha para nós e fala: justificado, está perdoado, passe livre, né? Por causa da obra de Jesus. Então essa multidão aqui ao redor, né, desse Deus e juiz, que agora foi absolvido pela sua corte, eles são julgados justos e aperfeiçoados, e é a essa multidão que nós pertencemos. E aí a gente pode lembrar aqui de Paulo lá em Romanos capítulo 8, versos 31 a 34, que diz o seguinte: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, essa é a nossa posição agora. Quem pode falar alguma coisa contra a gente? Quem vai ser contra nós? Se Deus é por nós. Amém? Mas ele ainda continua. Ele fala: tem chegado agora a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Isso é colocado por último para ênfase, né, como o clímax de tudo que a gente já viu aqui. Como a gente já falou no início, Moisés era o mediador entre Deus e o povo, né? E o que aconteceu com Moisés? Ficou morrendo de medo. Agora Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança no seu sangue.
E é uma aliança que tira o medo, né? Que remove as nuvens da fúria, que abre o portão do paraíso para todos aqueles que chegam em fé. Percebe? Então, de novo um grande contraste aqui. E ainda ele prossegue: e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Está lá no verso 24. Então, quando a gente pensa, Moisés ele aspergiu o sangue de sacrifício sobre o povo, lá na antiga comunidade da antiga aliança. Agora Jesus é visto fazendo a mesma coisa pelos integrantes da nova aliança. Só que o sangue de Jesus, como diz aqui, ele fala de uma palavra melhor que o sangue de Abel. E de novo aqui nós temos uma referência lá ao Antigo Testamento, né? E o próprio livro de Hebreus já falou do sangue de Abel. Mas vamos pensar um pouquinho aqui lá em Gênesis 4, quando Caim mata Abel. E por quê? Porque Abel recebeu o favor de Deus por causa da sua fé. Então Caim, enfurecido, mata Abel. E o que acontece, né, com Caim? Ele ficou amaldiçoado. Ele viveu seus anos, a gente não sabe quantos, mas debaixo da maldição de Deus. O sangue de Abel clamava maldição sobre Caim. O sangue de Abel ecoava uma maldição que seguiu Caim por toda a sua vida. Agora, quando nós pensamos, né, no sangue de Cristo, é o contrário. O sangue de Cristo advoga o nosso perdão. Então, o sangue de Cristo ele ecoa muito mais alto que o de Abel. O de Abel ecoava trazendo maldição, trazendo condenação. O sangue de Cristo ele ecoa trazendo perdão, libertação, justificação. Por isso que ele é muito mais importante para nós. E por isso que ele é tão especial. E hoje nós vamos celebrar exatamente isso. Então existe esse grande contraste entre o sangue de Abel e o de Cristo, né? E o mais doido, ambos foram mortos pelos seus irmãos, né? Jesus, pensando primeiramente pelos seus pares judeus, né, que eram ali irmãos, bem como a gente, antes de nos tornarmos primogênitos, nós éramos irmãos pecadores. Nós matamos Jesus na cruz por causa dos nossos pecados. Só que a diferença, nós matamos o nosso irmão, só que o sangue dele não traz condenação sobre nós, traz perdão. E essa é a mensagem que o sangue de Cristo proclama. A voz do sangue de Cristo dissipa as tempestades da montanha, como o fogo lá do Monte Sinai. Ela traz paz, ela traz alegria. E a gente pode lembrar, né, da tempestade do barquinho. Lá, os discípulos, vão morrer. E aí Jesus simplesmente levanta, aquieta-te. E o sangue de Cristo faz exatamente isso na nossa vida. Ele evoca essa tranquilidade, essa paz, essa calmaria sobre nós. E aí, para a gente finalizar aqui, a gente percebe que toda hora a gente cita isso daqui sobre a cidade de Sião, tende chegado. Isso aqui é importante para a gente entender a nossa vida cristã. Nós tende chegado, e eu já até meio que citei um pouquinho isso aqui, mas para a gente finalizar, né, o escritor ele não diz, vocês estão chegando, ou vocês vão chegar. Mas o que ele diz? Vocês chegaram. Tende chegado. Já chegou. Não é uma coisa que vocês estão no processo ou que ainda vai acontecer. Não, tende chegado. Então, isso aqui mostra a perspectiva de Deus com relação a nós, né? Deus não olha para a gente pensando que um dia estaremos com Ele. Na perspectiva de Deus, nós já estamos. E aqui não se trata de uma futura realidade, mas nós temos que experimentar isso hoje, pela fé. Nós já chegamos a essa cidade. E a cidade de Deus, para que nós somos chamados a essa cidade? Para vivermos para Deus, para adorarmos, para servi-lo, para encontrar todo o nosso prazer nele. E isso nós não precisamos esperar a cidade futura.
a Jerusalém que vai descer dos céus e ser estabelecida, mas nós podemos viver isso hoje. Isso é uma realidade para nós hoje, encontrarmos prazer no Senhor, adorá-lo, servi-lo com toda alegria no nosso coração e desfrutar da paz, da bondade do Senhor, do livramento do Senhor, do perdão e de todas a nossa herança. É para hoje, não é para o futuro. Então a gente tem que pensar nisso daqui, né? Nós chegamos a essa cidade de Deus, né, onde nós temos os anjos em festa, né? Nós chegamos à igreja de Deus. E quando a gente pensa, o que é essa cidade hoje, aqui na terra? É a igreja. Essa é a comunidade da cidade de Deus. Então não é aqui, é a igreja do Senhor, que é a comunidade dos justificados. Agora, então a gente tem que pensar nisso toda vez que a gente chegar na igreja. Quando você sentar aí, né, você tem que pensar exatamente nisso. Eu estou no meio da cidade de Deus. Eu estou no meio da comunidade daqueles que são habitantes da cidade de Deus. E aí a gente pode olhar para o nosso irmão do nosso lado, e a gente pode ver alguém que muitas vezes até vacila na sua fé, mas ele deixa de ser habitante? Ele deixa de ser primogênito? Não. Então aí mostra um outro lado nosso, de encorajarmos os nossos irmãos, e o próprio texto de Hebreus já falou disso lá no capítulo 10, né? A continuar olhando. Não, você é primogênito sim. Não desiste não. Quer dizer, quantas pessoas já não chegaram para você falando, porque eu não sou como outros irmãos. Os outros devem ser muito mais espirituais do que eu. Deus deve amar muito mais os outros do que eu. E qual que é o nosso papel? Não mesmo. Nós todos somos primogênitos. Deus nos ama igualmente. E se você foi chamado à cidade de Deus, então você vai receber da mesma maneira que todos. E Deus te ama da mesma maneira que a todos. Então, esse é um papel que nós temos que ter para nós e para as pessoas, né? Quando a gente olhar para nós, a gente também não pode se desesperar e pensar, puxa, eu pequei, eu fraquejo, eu às vezes vacilo, eu duvido. Nós temos que fazer o quê? Como o nosso autor vive o tempo todo falando? Olhar para Jesus, né? Olhar para Cristo em fé, olhar para essa cidade em fé e falar, não, eu sou habitante dessa cidade e eu sou chamado aqui de santo, né? De justificado e com vestes renovadas. Então é assim que eu quero viver. Então, se a gente chegou a Cristo, a gente não pode nunca esquecer que a gente chegou a Cristo, que Ele é o mediador dessa nova aliança, tá? E que existe então agora uma palavra de graça e não de condenação. Essa é a nossa realidade. O peso da lei, nós vivemos debaixo da graça. O Senhor Jesus pagou o preço. E aí, eu até conversei com meu pai sobre essa questão, né? Como o autor aqui, ele vem, nesse próprio capítulo 12, ele faz uma exortação à santidade, daqui a pouco ele fala, mas vocês já chegaram à cidade de Deus, vocês são justificados, né? Parece que ele bate a sopra, né? Mas a questão não é essa, a questão é que ele quer mostrar que nós não precisamos fazer nada para alcançarmos a graça, porque é graça. Ele fala, só não se esqueça da graça. Só não vai viver de qualquer maneira. Por quê? Porque agora vocês pertencem a outra cidade. Vocês não estão mais na cidade dos homens, estão na cidade de Deus. E na cidade de Deus nós vivemos para Deus e não para si próprio. Então é só isso. A questão não é que você precisa viver de tal maneira para chegar à cidade de Deus. Ele fala, não, vocês moram aqui. Então vocês moram aqui, vocês vivem diferente, certo? Né? É bem diferente a perspectiva. E essa perspectiva que Deus tem sobre nós. Ele não espera que a gente realize coisas para que Ele possa nos abençoar. Mas Ele fala, eu tirei você da escravidão, eu tirei você do Egito, então agora você vive para mim. Então vive como cidadão de Sião. Amém? Então Ele nos chama para descansar nele, viver nele, ter ações de graças e viver para adorá-lo e encontrar todo o prazer como habitante da cidade de Sião. Amém? Espero que você tenha compreendido essa palavra e que nós possamos viver os nossos dias
dessa maneira. Vamos orar? Senhor, nós meditamos na Tua palavra e nós podemos ver que privilégio é sermos chamados para o Teu santo monte. Senhor, que na nossa caminhada cristã a gente nunca se esqueça dessas verdades. Que nós somos chamados para desfrutarmos da Tua presença por causa da maravilhosa obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que possamos firmemente olhar para Jesus, que os nossos olhos nunca se desviem do nosso grande Salvador. Como nós falamos aqui, o sangue de Cristo, ele ecoa de uma forma muito superior. O sangue de Cristo nos purifica dos nossos pecados, nos justifica e abre um novo caminho para chegarmos diante do Pai. Senhor, que nós possamos viver como igreja, uma igreja fortalecida na obra de Jesus, na fé em Cristo Jesus, uma igreja que se preocupa uns com os outros em todos nós mantermos a fé no nosso Senhor Jesus, e que a gente viva os nossos dias aqui na terra, mesmo com tanta contrariedade que vemos, esse contraste, que a gente possa manter os nossos olhos firmes na cidade santa. Nós pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém.